Olá, paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com Salmo 64. Então nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Fica até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Amém? Salmo 64. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez para nós. Obrigado por mais uma manhã, a tua misericórdia se renovar sobre nós. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Guarda-nos, Senhor, debaixo de suas asas. Nos ajude a discernir a vontade do Senhor para nós, o propósito do Senhor para nós. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez para nós. Que nós venhamos ter revelação e entendimento da tua palavra. Amém, gente? Então, Salmo 64 é um salmo de Davi e está falando assim: Ouve, ó Eterno, minha voz, quando expresso o meu lamento. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos perversos. Eles afiam suas línguas como espada e como flechas disparam suas palavras cheias de veneno. E de trincheiras ocultas atiram contra o homem íntegro, atacam e de emboscadas, sem o menor receio da justiça. Então, absolutamente dominados pela maldade, conspiram para tramar ciladas e argumentam entre si: quem nos descobrirá? Tramam injustiça e declaram: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração deles buscam legitimar os crimes cometidos. Entretanto, é Deus quem dispara contra eles uma flecha e de pronto os fere de morte. Sua própria língua lhes provocará fracasso repentino. Todos que assistem esse triste fim menearão a cabeça e zombarão deles. Então todos os seres humanos temerão e proclamarão as obras de Deus, meditando sobre esses grandes feitos de Deus. Que se alegre o justo no eterno e nele busque refúgio. Congratule-se todos os retos de coração. Amém. Então esse foi o Salmo 64, fala da injustiça, de pessoas que são injustas, do ímpio, que ele usa palavras para ferir, palavras de maledicência, palavras maldosas. Quantas vezes é levantado-se calúnia contra pessoas para destruí-las. E foi assim com José, foi assim com Daniel. Eles tinham uma vida tão reta que precisaram mentir a seu respeito para prejudicá-los. Só que Deus vê tudo isso e uma seta de Deus, uma lança do Senhor, ela destrói os mentirosos. Então, tudo que nós plantarmos nessa vida, nós vamos colher. Se a gente quer colher coisas boas, nós precisamos plantar coisas boas. Não falar mal de pessoas. Não usar a língua como maledicência. No livro de Tiago fala, né? Que aquele que controla a língua, ele controla todo o corpo. Ele alcançou a perfeição. Então, o que a gente precisa fazer? Controlar a nossa língua. Nossa língua pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E a gente não deve permitir que isso aconteça, da gente usar a nossa língua para o mal, para difamar pessoas, ou para ouvir também. Deus tem falado muito isso comigo. Não emprestar o ouvido a fofocas, a mentiras, ou se de alguma forma chegou até você, não propagar, né? Não compartilhar a fofoca, não aumentar o alcance dessa notícia, mas abafar. A pessoa que ela sabe, a fofoca morre no ouvido dela. Ela não vai espalhar aquilo, porque pode causar muita destruição. Muitas pessoas já foram mortas, destruídas. Por quê? Por causa das palavras, por causa de fofoca. Então, o inimigo, ele usa de artimanha. E é tão forte que a Bíblia fala que morte e vida estão no poder da língua. Então, é aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo vibra dentro do meu ser. Também quem entende de autoridade espiritual sabe que não pode falar. Tem coisas que a gente não pode falar. Esses dias eu estava cuidando das coisas aqui de casa, o Senhor falando muito forte no meu coração sobre o ambiente espiritual. Então talvez seja para você escutar isso. Nossa casa é física, mas o lar, ele é espiritual. E o lar espiritual, ele é regido por palavras. Então, dependendo daquilo que a gente fala, nós podemos destruir o ambiente espiritual da nossa casa. E aí começam as brigas, aí começam as divisões, começam as dissensões, começam as separações. Então, é o que é falado dentro da casa.
E eu vou te dar uma dica de uma coisa que o Senhor me falou sobre palavrão. Não fale palavrão dentro da sua casa. Não permita que pessoas falem e nem assiste vídeos de pessoas falando palavrão, porque o vídeo é a palavra. Você está vendo o vídeo aqui, eu estou falando com você. Você fica rolando vídeos no Facebook, no TikTok, no Instagram, no YouTube. A gente rola vídeos, são pessoas falando, são áudios. E tudo isso destrói o ambiente espiritual. Quando você é falado palavrões, palavras de baixo calão, fofoca, notícia ruim, tudo isso deteriora o ambiente espiritual de uma casa. Então, se você quer construir um lar, primeira coisa, você precisa alinhar essas coisas. Se você fala palavrão, você precisa pedir Deus e a presença de Deus, pedir o Senhor para ser curado disso, para que você não diga palavrões dentro de casa, porque isso destrói o ambiente espiritual. Outra coisa, brigas, intrigas por qualquer motivação também destrói o ambiente espiritual do lar. Então, evita o máximo que você pode. Conversa. Olha para você ver, nós estamos falando sobre palavras, o quanto uma palavra pode destruir e o quanto que pode construir. Então, como que nós usamos a nossa palavra? Porque a Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Mas quando a gente, a pessoa já está nervosa e a gente ainda incita mais esse nervoso, xingando, né, se ofendendo, um ofendendo o outro, isso aí também destrói o ambiente espiritual. Então, se nós queremos construir um lar para o Senhor, um ambiente onde a presença de Deus pode se manifestar, nós temos que dar atenção àquilo que nós estamos falando. Ah, mas não é eu que estou falando. Então você vai orar, interceder por essa pessoa, porque o lar é construído por pessoas. Então, se uma se posicionar, Deus vem e reposiciona os outros. Então nós precisamos o quê? Nos posicionar, não aceitar dentro da nossa casa esse tipo de comportamento, não aceitar vícios dentro da nossa casa, porque o lar, ele é construído assim. Então nós precisamos encontrar esse caminho de construção. Como que a nossa casa será firmada na rocha? Construindo espiritualmente. E às vezes a gente se preocupa muito com o físico e ter tudo encaixado fisicamente é maravilhoso. Eu tenho vivido um tempo assim, é ótimo. É ótimo você ter condições de ter as coisas, de colocar cada coisa no seu lugar. Para quem nunca teve, é maravilhoso. Mas o lar, ele é espiritual. Então é uma construção também espiritual e eu preciso da ajuda de Deus para edificar uma casa. Como nos Salmos diz, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então nós precisamos da ajuda de Deus para construir o nosso lar, o nosso ambiente espiritual. E nós também precisamos nos posicionar. Porque se Deus está falando conosco, olha, não fale palavrão dentro da sua casa. Isso deteriora o ambiente espiritual. Não fique brigando, porque a briga e a discussão são ações de demônios, a Bíblia mesmo fala. Demônios que agem em briga e discussão, eles que gostam de confusão, divisão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então o roubo, a mentira, a destruição, ela não vem do Senhor. O inimigo que gosta de fazer essas coisas. E nós não devemos dar espaço para o inimigo dentro da nossa casa. Nossa casa tem que ser o lugar de refúgio, o lugar da presença de Deus, o lugar de descanso. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essas palavras, obrigado por esse entendimento que o Senhor nos deu do ambiente espiritual. Que nós venhamos cuidar do nosso ambiente, Pai, do local do nosso descanso. A Tua Bíblia nos alerta a não destruir o lugar do nosso descanso. Então nos ajude a construir um ambiente de paz, de harmonia, um ambiente onde a Tua presença se manifesta, onde o Senhor pode falar conosco, onde o Senhor tem liberdade para falar conosco. Muito obrigado, Pai, por todo esse discernimento e nos ajude a retirar aquilo que nos afasta do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe.